Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Só Sabeis o que Direi, o seu podcast de filosofia favorito. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito fundamental para os nossos estudos. E esse assunto é os tipos de conhecimento. Tipo de conhecimento é a maneira que as pessoas interpretam o mundo e as coisas ao seu redor. E ele pode ser feito de várias maneiras. A primeira que eu vou tratar hoje é o senso comum. O senso comum ele é um conhecimento mais superficial, ingênuo e simples, e normalmente passado através da tradição oral. A gente pode ver ele acontecendo em coisas como crendices, superstições e simpatias. E um exemplo prático disso é a famosa manga com leite mata. Teve todo um motivo histórico para ser feita essa crendice e foi passada de geração em geração, porém não tem nenhuma razão lógica para isso acontecer. Mas também a gente não pode subestimar esse tipo de conhecimento, porque muitas vezes ele acaba colaborando para a ciência. Outro tipo de conhecimento é o religioso. O conhecimento religioso ele é fundamentado na fé. A fé é uma crença, porém ela é uma crença que está baseada em alguns elementos substanciais e materiais, que na maioria das vezes são personagens históricos ou livros sagrados. Agora eu vou falar sobre o conhecimento científico, que é aquele que tem que ser comprovado. E para poder ser comprovado existe um método para isso. E esse método tem os seguintes passos: a hipótese, observações, comprovações, a análise dos resultados e por fim a tese. A tese nada mais é que a conclusão de todos os seus experimentos, e a partir dessa conclusão você pode chegar em uma teoria ou um teorema. Teoria é quando uma coisa é muito provável, porém não dá para ter certeza absoluta, como a teoria do Big Bang, por exemplo. E teorema é quando se tem certeza absoluta incontestavelmente, como por exemplo o Teorema de Pitágoras. Agora eu vou falar sobre o conhecimento artístico. O conhecimento artístico ele é um conjunto de saberes e manifestações criadas pelo ser humano para dar sentido às suas vidas, como a música, por exemplo. Agora eu vou falar sobre o conhecimento tecnológico. Ele é um fruto da ciência e o seu objetivo é trazer conforto e progresso para a humanidade. Um exemplo disso são as vacinas. E agora, por último, mas não menos importante, o conhecimento filosófico, que é o grande foco desse podcast. O conhecimento filosófico ele existe há mais de 2.600 anos e ele é uma forma de conhecimento geral do ser humano independentemente. Ou seja, todo ser humano acaba filosofando na vida, querendo ou não. E o conhecimento filosófico ele é fundamentado principalmente na reflexão, que é buscar sentido nas coisas, como por exemplo na vida. O conhecimento filosófico ele também é um conjunto de saberes que a gente constrói a partir de experiências de vida, como dúvidas, questionamentos, críticas e respostas que a gente vai obtendo ao longo da vida. O conhecimento filosófico ele é dividido em dois principais ramos: a filosofia de vida, que normalmente é aquela mais momentânea, a famosa filosofia de boteco, algo mais superficial, e tem a filosofia em si, que a gente pode chamar ela de atemporal, que ela é tão profunda que ela sempre vai ser aplicável na vida, como por exemplo o mito da caverna de Platão, que já foi feito há mais de 2.000 anos e até hoje ele ainda é objeto de estudo e perfeitamente aplicável na nossa sociedade. O conhecimento filosófico ele tem três características principais. Primeiro, ele é radical, porém esse radical vem do termo radix, do grego, que significa raiz, ou seja, é um conhecimento profundo. Segundo, ele é rigoroso, ou seja, ele é muito exigente, não é para qualquer um. E terceiro, ele é um tipo de conhecimento global, já que ele dialoga com todas as outras formas de saber. Para o conhecimento filosófico existir, ele precisa de instrumentos. Esses instrumentos são o conceito, que é definir algo, explicar algo, dar uma ideia de algo. A problematização, que é a gente discorrer sobre o problema para a gente poder entender ele melhor. A crítica, que ela pode ser tanto positiva como negativa, e ela nada mais é que uma opinião detalhada, uma visão pessoal do filósofo com base nos seus juízos de valores. E, por último, a reflexão, que vai ser um aprofundamento e a concepção de algo, ou seja, o fruto em si da filosofia. Então, gente, por hoje é só. Gostaria de agradecer a presença de todos os meus ouvintes. É isso aí, valeu, falou.